Bem, vamos seguir então aqui. Aí nessa página 30, fala de várias coisas, você deve dar uma lidinha. Apenas quero ressaltar com você que o profeta, lá no livro do profeta Daniel, fala de uma aliança. O que é uma aliança? Um trato, né? Um acordo. E como eu tenho falado que as igrejas estão completamente mortas, que se você conversar aqui com irmãos de outras igrejas e disser assim, você sabia que o anticristo, quando vier reinando, ele vai fazer um trato, ele vai fazer uma aliança com os judeus? Eles vão dizer assim, não sei. Então, quer dizer, eles não vão identificar o anticristo. Aí se você pega lideranças por aí, eles dizem, não, mas não é bem assim. Mas é bem assim. Haverá um acordo mesmo no Oriente Médio. O Oriente Médio não está lá numa guerra danada? Vai ter que existir um tratado de paz ali, porque o anticristo vem primeiro com a paz, com o cavalo branco. E justamente ele quer reinar onde? O negócio dele é ali, ó, Oriente Médio. Hoje, Israel, como vimos, está estacionado. Deus está contando com a igreja. Mas quando o anticristo faz a sua aliança com Israel, o tempo começa a ser contado novamente. Lembra das semanas proféticas, quando nós víamos que está faltando apenas um período de 7 anos. Estes 7 anos só terão início, só começarão a ser contados quando o anticristo fizer uma aliança com os judeus. Enquanto esta aliança com os judeus não for feita, vamos assim dizer, o relógio de Israel permanece parado e esses 7 anos não tomam início na sua contagem. Mas depois que essa aliança for, esse tratado for assinado, aí pode-se contar dali para frente, 7 anos, Cristo voltará. A partir desse momento aqui, 7 anos exatos, a partir da aliança, Cristo voltará. Mas a igreja vai estar anunciando essas coisas um pouquinho antes. Muita gente não vai levar a sério, porque veja bem, quando as pessoas olham para trás, já se passou muito tempo da volta de Jesus. E a própria parábola das 10 virgens diz que, tardando o noivo, não é isso? Tardando o noivo, tosquenejaram todas. Todas. Entende? Sabe o que é todas? Vamos falar um pouquinho sobre esse detalhe. Por que muita gente não vai estar esperando Jesus e quando a igreja restaurada, quando ela falar, olha, Jesus vem daqui a tantos anos, começar a ser tão exata com isso, só vai restar para a igreja discriminação, zombaria e escárnio. Hoje, quando você fala, ó, Jesus voltará nesse século, eu já encontrei crente dizendo assim, não, será? Entendeu? Já falei, ó, Jesus voltará nesse milênio. Poxa, milênio é um negócio bem extenso, né? E a pessoa diz assim, poxa, quem sabe, né? Talvez. Não tem nenhuma noção de reino de Deus. Não tem conhecimento da Escritura. Nunca teve um sonho profético, nunca teve uma revelação, nunca orou sobre a questão. Então,
que eu ia comentar com vocês. A Bíblia diz que, em Mateus 25, que tardando, né? Ou seja, demorando o noivo, tosquenejaram, adormeceram todas. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. O que é o grito? Restauração. Restauração é João Batista. Dos nascidos de mulher, não há ninguém maior que ele. Que vier... Ah, sim. A mulher é símbolo de quê? Da igreja. Dos nascidos de mulher, do que a igreja poderia gerar, não há nada maior que ele. Ele é restauração. Do que a igreja poderia gerar, restauração, não há nada maior que restauração. Que foste ver no deserto? Um profeta? Não. Muito mais que profeta. A igreja pode gerar profeta, mas João Batista está acima dos profetas. João Batista é uma visão acima da própria igreja. Como é que pode isso? Pode isso? João Batista não era igreja? João Batista não era igreja. João Batista era um grito. O que aconteceu com as igrejas? Todas adormeceram. Mas quem está acima da própria igreja é grito, não adormece. Você tem ideia da sua missão, do seu chamado? Você tem ideia do que Deus está investindo na sua vida? Você tem ideia quando eu digo assim, irmão, saiu, vai com Deus, mas não volte, não tem mais lugar para você aqui? Não volta mesmo, irmão. Não volta mesmo. Pode telefonar, pode mandar e-mail. Eu digo, não, você tomou seu caminho, segue o seu caminho. Não tem mais vaga para você no ministério. Isso aqui não é uma igreja. Isso aqui é o grito. Nós estamos acima das igrejas. O que Jesus disse para João Batista, por ser o restaurador de Israel, é palavra que recai sobre nós, restauradores da igreja. Quem quiser profetizar, que profetize. Quem quiser fazer o que for. Mas ministério aqui, está acima de qualquer profeta. Qualquer um. Porque nós não somos apenas uma igreja. As igrejas vão adormecer. Mas o grito será algo que não adormecerá, estará acima da igreja a ponto de poder despertá-las. E a Bíblia diz que somente uma parte despertou, a outra não despertou. Então, eu já tenho dito isso algumas vezes, né? Nós não somos apenas uma igreja. Esse lugar aqui é um lugar de seleção, onde Deus tem procurado preparar um povo para adentrar o primeiro período do reinado do anticristo. Uma igreja para sobreviver, um povo para sobreviver nesse período aqui, não pode ser um povo qualquer. Então, veja bem, tosquenejaram todas, mas à meia-noite ouviu-se um grito. O que é esse grito? Vamos assim dizer, uma igreja que não se deixou dormir, não se deixou adormecer, uma igreja que lutou muito. Lembra do sonho que dizia, tem que lutar? Se não lutar, vai para o mesmo lugar de outros? Pastor, podemos entender então que lá em Gênesis, quando o Senhor pôs Adão num sono e retirou da sua costela e formou Eva, podemos identificar ali que estava tipificando Eva, a igreja, uma igreja imaculada, porque até o momento eles ainda não tinham caído. Aí Cristo vem, Jesus Cristo veio e fundou a sua igreja. A igreja foi fundada a partir de Cristo. Podemos identificar isso, pastor? Não, certamente que a mulher representa a igreja, certamente que Eva representa uma igreja profética.
em que diz assim, com dor terás filho todos os dias da tua vida, e realmente para se fazer um discípulo, a coisa é realmente muito séria, não é como se estão pensando por aí. Um monte de gente que pensa que é crente e não é. Mas eu não vou voar para essa simbologia de Gênesis, porque nós vamos fugir do contexto aqui, tá? Apenas que a mulher realmente é um símbolo da igreja, sem dúvida que é. Agora, então, irmão, veja, aqui, quando à meia-noite há um grito, mas como que é um grito? Se todas estavam adormecidas, da onde surgiria esse grito? É aí que nós temos massacrado a tecla que diz que se você levar uma vida normal, como qualquer um antes de você já levou, você brevemente não será encontrado nos átrios do Senhor, você brevemente vai estar satisfeito com um cargo, um título, sabe? Vai estar à frente de uma igrejinha qualquer por aí, fazendo qualquer coisa, pensando que tem título, pensando que tem alguma coisa, vai aceitar uma consagração de A, B, C, porque não vai receber a direção de Deus. Mas se você realmente receber a direção de Deus, você estará acima das igrejas. Por isso eu tenho falado, nos nossos dias, se alguém tem ministério, só pode tê-lo de restauração. Se não tiver ministério de restauração, eu zombo e escarneço. É piada. Nesses dias, Jesus só levanta restauradores. Se foi levantado por ele, tem que ter a visão da restauração. Se não foi ele que levantou, não tem visão da restauração, é lixo. E olha que eu conheço um bocado de lixo, inclusive que já passou por aqui. É lixo mesmo, meu irmão. É lixo. Eu falo com todas as letras e mando o recado. Ah, o fulano agora é pastor. Foi consagrado. Eu digo assim, pelo diabo. Tem um tal de Nunes aqui embaixo, perto do Mundial, numa assembleia ali. Fala, ah, o fulano foi consagrado. Falei, por quem? Satanás entrou lá e consagrou ele? Só se for o diabo que consagrou ele. Ah, o Washington Luiz, o fulano tal, lá não sei onde, foi consagrado por Satanás? Não tem visão de restauração? Foi consagrado? Só se for pelo diabo. Não pelo meu Jesus. O meu Jesus só chama restauradores. Nós entramos na era da restauração. Quem não for restaurador não é mais nada. Só tem isso para ser nesses dias. Então, as virgens todas vão adormecer, mas o grito da meia-noite estará acima das próprias igrejas, dos nascidos de mulher, do que pode ser gerado partindo da visão da igreja, dos nascidos de mulher, não tem nada maior que restauração. A visão da restauração é a maior visão que exista. Não tem nenhuma superior a ela. João Batista, quantos mortos ele ressuscitou? Quantos enfermos ele curou? Quantas profecias ele disse assim, diz o Senhor? E no entanto, ele é o maior, porque é o restaurador. Restaurador significa renúncias profundas. Eu vou falar sobre as renúncias de um restaurador já, depois que a irmã ali fizer. É do grande Deus, que convoca as aves do céu, que aí come aquelas carnes. É dos falsos profetas que fica aí dentro da igreja, que vai consumir essas carnes. Aquela chamada a grande ceia de Deus. Sim. E o anjo se levanta com alta voz, vestida de sol. Aí as aves descem para comer as carnes dos falsos profetas, do tributo, desse povo. É os falsos profetas que estão dentro da igreja? Exatamente. Aí quer dizer que não tem nem enterro naquela época, não tem sepultura, não tem nada. Aquilo vai sumir, diz que é para limpar o campo. O Senhor diz que as aves vão limpar o campo. Sim, existe essa visão. Mas eu até acredito que ainda hajam sepultamentos e enterros. É que Deus ali está demonstrando uma simbologia em que Ele vai trazer um juízo em que vai realmente aniquilar. E o desprezo ao cadáver significa um desprezo total. Você vê que hoje quando alguém morre, as pessoas dizem assim, vamos dar a melhor coroa de flores, né? Não, vamos dar a última homenagem, vamos fazer aquele super enterro. Muita gente tem essa visão, porque essa pessoa foi tão boa, essa pessoa foi tão importante,
vamos fazer o melhor sepultamento possível. Não existe essa visão por aí? Naquela época existia muito mais do que o que existe agora. Eles queriam fazer as coisas da melhor maneira, eles choravam durante meses pelaquela pessoa, se reuniam para chorar, para demonstrar sua profunda homenagem a respeito daquela pessoa e daquele falecimento. Quando Deus diz assim, olha, vou entregar as aves do céu, as aves de rapina, as feras do campo, significa um desprezo completo que Deus sempre teve pelaquele falso profeta, os tribunos, enfim, toda a classe, né? Ali mostram os reis da terra, mostram líderes da igreja, falsos profetas, mostra toda a classe daqueles que não viveram a palavra de Deus. E aqui, ainda falando sobre João Batista, você vai entender por que João Batista, ou seja, por que restauração é o melhor que Deus tem. Quem era João Batista? Como é que se chamava o pai dele? Zacarias. Zacarias era o quê? Sacerdote. A lei dizia que o filho de sacerdote assumia sacerdócio. Olha o privilégio deste homem. Ele deveria ser sequência do pai dele. Automaticamente ele seria reconhecido sacerdote. Ele tinha sinagoga, privilégio, ele tinha isenção de impostos, enfim, sacerdote. Ele ganharia o pão sem o suor do rosto, simplesmente por ser descendência de Arão, por ser um sacerdote. Ele tinha muitos privilégios. Ele larga tudo e vai para o deserto. Ao invés da boa comida, ao invés de recolher dízimos e ofertas, como era na época, ele vai comer gafanhoto, mel silvestre. Ao invés da sombra e da água fresca, ele vai morar na caverna lá do Rio Jordão. Tem que estar cozinhando a própria comida, fazendo as fogueirinhas dele lá, comendo poeira o tempo todo, porque era um deserto, a poeira está soprando o tempo todo. Ele está nas maiores dificuldades, ou seja, restauração exige renúncia, mas não simplesmente renúncia, grande renúncia. Por isso que o melhor que a igreja possa produzir é restauradores, porque restauradores têm que ter grande renúncia. E quanto maior a sua renúncia, isso te faz o melhor diante de Deus. Porque muitos ministérios já caíram justamente por falta de renúncia. Então, restaurador é isso, é largar os privilégios, né, que normalmente teria, para encampar sobre si um ministério de dificuldades, de lutas, de provas. E não é exatamente o que temos visto aqui nesse lugar? Por mais que a gente tente lutar para despertar os outros, que tem de gente aí querendo ver a nossa queda. Então, dos nascidos de mulher, disse Jesus, do que a igreja poderia gerar, não há nada maior que restauração. Bem, na sequência, para nós concluirmos, aqui diz que lá no finalzinho, a primeira metade da última semana, né? Depois da assinatura do tratado, o anticristo maravilhará o mundo com seu domínio prodigioso, se assentará no trono de Jerusalém, enganando até os próprios judeus. Os judeus pensarão ser ele o próprio Cristo, por causa dos prodígios de mentira. O anticristo irá revelar-se como ditador mundial. A igreja ainda estará presente na primeira metade da última semana. Aí vem dizendo aquilo que vimos. Haverá uma paz simulada,
A igreja ficará numa falsa paz, porém conhecedora de que é falsa. Toda a terra se maravilhará com ele até metade da última semana. O anticristo dominará o mundo com um governo poderoso, milagroso, com prodígios de mentira. E as duas testemunhas profetizarão e atuarão nesta primeira metade da última semana. Tá? Antes de nós entrarmos nesses detalhes aí que seguem da segunda metade da última semana, nós vamos caminhar só um pouquinho aqui para concluirmos nesta manhã. Aqui você viu que detalhes do reinado do anticristo, paz, não é tudo que o mundo sempre quis, mas a igreja restaurada vai estar dizendo que essa paz é uma mentira. Se a igreja restaurada estará dizendo que esta paz é uma mentira, como ela será vista pelo mundo? O mundo vai cair com tudo em cima da igreja. E a igreja restaurada não será uma grande multidão. Será pouca. Então a igreja restaurada vai encarar uma pressão muito grande. E desses restaurados, uns estão marcados para arrebatamento e outros estão marcados para martírio. Porque o mundo estará em paz. Nunca terá sido visto tanta paz como se verá nesse período da falsa paz do reinado do anticristo. Nunca o mundo viu tanta paz. E a igreja está combatendo essa paz, está semeando uma guerra. As pessoas vão dizer assim, ecumenismo, a igreja vai dizer, não, eu não me sento com isso aí. Ah, o Papa é um grande homem de Deus. Não, ele é um filho do diabo. E se a igreja está restaurada, e se a igreja está no propósito de Deus, Deus estará lhe abrindo as portas. Então a igreja vai estar proclamando no rádio, na TV, na internet, a igreja vai estar atacando fogo. A igreja vai estar causando um problema para o reinado do anticristo. Então, nesse período, uns serão permitidos o martírio, mas outros serão guardados para o arrebatamento. Então, a falsa paz será combatida pelos que estiverem restaurados. Os batistas não, os batistas vão dizer assim, o meu candidato está lá. Os assembleanos também. O nosso candidato está lá no poder. Mas o candidato que está lá no poder está na mão do anticristo. E ai dele se não ficar na mão do anticristo quietinho. Então, esse é o retrato do que acontecerá quando o anticristo assumir o poder. Martírios até que venha o arrebatamento. Agora, depois do arrebatamento, aí já é outra história. Os que ficarem já não terão galardão de arrebatamento nenhum e o martírio deles não terá o mesmo galardão do que esses que foram mortos antes do arrebatamento. Uma coisa será o galardão para os que forem martirizados antes do arrebatamento. E outra coisa é o galardão dos que forem martirizados depois do arrebatamento. Porque os que são martirizados antes do arrebatamento, eles são martirizados por estar no centro da vontade de Deus. E os que forem martirizados depois do arrebatamento, será muito mais até por medo do inferno. Seria mais eles querendo salvar a própria pele. Não, realmente eu não fui arrebatado. Caramba, o inferno. Não, eu vou morrer. É mais um testemunho mais por medo do que por centro, por amor ou por centro da vontade de Deus, como acontecerá antes. Então há diferença de martírio e martírio. Toda a terra
se maravilhará, né? Você lembra que lá em Jó caiu fogo do céu? Aquele fogo, muita gente pensa que foi Deus que jogou. Não foi, não. Aquele fogo foi o próprio diabo que fez cair fogo do céu e consumir os rebanhos de Jó. Porque Deus permitiu ao diabo que manifestasse os seus sinais. Então, o diabo vai fazer sinais e prodígios e maravilhas e vai enganar muita gente. Dominará o mundo com um governo poderoso, milagroso, prodígios de mentira. E as duas testemunhas estarão aí, essas duas testemunhas. Ainda temos lá as nossas dúvidas, né? Temos comentado alguma coisa, mas realmente temos que esperar o tempo chegar para nós, se é que nós vamos alcançar esse tempo, né? Para nós podermos definir quem seriam essas duas testemunhas. Para mim, é Israel e a igreja, né? Israel fundamentado no Antigo Testamento e a igreja fundamentada no Novo Testamento, porque 2 é o número do testemunho. Então nós temos Antigo e Novo Testamento. Durante toda a história da humanidade, a única coisa que deu testemunho de Deus foi a sua própria palavra. Então nada mais para continuar a dar o testemunho de Deus do que a igreja que guarda a palavra e Israel que guarda a palavra. Então, para mim, esses dois segmentos, esses dois povos, são aquilo que vai dar testemunho de Deus no período em que o anticristo estiver reinando. Pastor, eu queria fazer só uma colocação. Lá em Atos 1:8, Jesus disse, né, recebereis a virtude do Espírito Santo e ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém como em Samaria, até os confins da terra. Uhum. A igreja será uma testemunha. Essa outra testemunha não seria o Espírito Santo que vai ser retirado junto com a igreja? Não, por quê? Porque a igreja sem o Espírito, ela não é igreja. Quando se fala de igreja, já está se falando do Espírito. Porque sem o Espírito Santo, ela não seria igreja. Então, o nome de Jesus, o sangue de Jesus, o Espírito Santo e aqueles que creem, tudo isso compõe apenas uma coisa: igreja. Entende? Então, o Espírito Santo, ele não pode ser separado. E além do mais, o Espírito Santo não é quem testemunha de Jesus. Porque diz, recebereis a virtude do Espírito Santo e sereis... Então, vós sereis minhas testemunhas por receber a virtude dele. Mas não é ele que vai testemunhar. Ele vai nos guiar, ele vai guiar-nos em toda a verdade. Mas não é ele que precisa andar na verdade. Somos nós. Então, quando nós andamos na verdade, com a ajuda dele, nós nos tornamos testemunhas. Né? Então, o Espírito Santo, ele não compõe uma das testemunhas. Ele ajuda aqueles que querem testemunhar. Amém? Podemos encerrar então? Vamos então agradecer a Deus.